Vamos falar sobre ansiedade hoje? Bom, eu não sou psicanalista, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês a minha experiência referente a esse tema, os hacks mentais que eu utilizo para lidar com a minha ansiedade, a ponto de eu não precisar tomar remédio. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi me conhecer. E para você se conhecer referente à ansiedade, gente, é só vivendo mesmo. Você vai ver ações, momentos, diversidades, e tudo isso você precisa primeiro reparar e anotar. Então, quando certas coisas acontecerem, você já sabe que aquilo ali pode ser um gatilho para sua ansiedade. Às vezes temas, pessoas, lugares, situações, coisas que você tem que fazer no seu dia ali e você não faz, tudo isso pode te gerar ansiedade. Vou trazer meus exemplos. Se eu acordo atrasada e eu chego num lugar atrasada, é importante, isso vai me gerar ansiedade, vai me causar ansiedade. Então, eu evito. Eu tento ser o mais pontual possível. Uma outra questão, se eu tenho que falar alguma coisa para alguém e eu não vou conseguir falar aquela coisa em 3 minutos, hoje eu evito de falar. Por quê? Porque eu não vou ter tempo hábil para me expressar e nem explicar para ela o meu ponto de vista. E também, principalmente se for uma pessoa que ela não tá ali de ouvidos abertos, ela tá querendo impor as informações, mas não tá querendo abrir um campo de discussão para chegar no denominador comum. Então eu evito essas coisas, eu só faço isso com pessoas que de fato gostam de construir um pensamento ou fazer essa construção gostosa de pensamento. Então eu evito pessoas ignorantes. Não ignorantes, aquela pessoa é ignorante porque ela sei lá o que. São pessoas de conhecimento mesmo, pessoas que têm ignorância mental. Então eu evito um pouco. Uma outra coisa que eu evito para não me gerar ansiedade, situações que eu possa me colocar, que eu vou tentar ali resolver se eu tiver, ou lugares que eu vou e que eu tenha que ficar ali obrigatoriamente muitas horas e que eu não queira estar ali. Eu prefiro não ir, porque eu vou ficar ansiosa. Então, se for um lugar assim que eu não quero muito estar, não que isso, que esses períodos de horário que eu vou dizer aqui, seja de fato porque eu não quero estar em um local, tá? Vai ser muito difícil você, que me conhece pessoalmente, saber disso. Mas, por exemplo, eu tento ficar ali 1 hora só. Fico 1 hora e já vou embora, sabe? Tento não ficar muito tempo. Mas tem lugares que eu gosto e que eu vou e que às vezes eu só consigo ficar ali 1 hora e meia, mas é por questões de agenda, não porque eu não goste do local, entende? É nesse sentido que eu estou dizendo. Mas isso normalmente, gente, se eu não gosto do local, se não for uma coisa muito importante mesmo que vai impactar muito na minha vida, eu nem vou, sabe? Eu prefiro nem sofrer esse desgaste. Então, só aconteceu 2 vezes na minha vida essa situação. Então, é muito difícil local, um ambiente me gerar desconforto, a ponto de eu saber que eu vou sentir ansiedade ali e não queira ir. Então, é muito difícil mesmo, porque eu sou tranquila, bem tranquila nessa parte, tá? Mas foi algo que eu observei que, igual eu tô falando, gente, a gente precisa se conhecer. Então você tem que anotar tudo, você tem que entender muita coisa sobre você. Outra coisa que me ajuda a não sentir ansiedade são os esportes, correr pelo menos uma vez na semana, sair. Isso me ajuda a não ter ansiedade, a diminuir ela durante a minha semana. Porque eu percebi, gente, que a minha ansiedade, na verdade, é muita energia acumulada. Então, se eu fico com a energia muito acumulada, isso me gera ansiedade. A minha ansiedade, ela vem muito forte, sabe? Se eu fico, por exemplo, se eu não descanso também, por exemplo, eu fico 2 semanas sem parar um dia para não fazer nada. Ficar só no meu quarto, sei lá, não fazendo nada, ou pode ser ir num parque, ficar no meio da natureza. Eu tenho que ficar pelo menos um dia da semana tranquila. Se eu passar 2 semanas seguidas, que seja, né,
de forma frenética, estudando muito, trabalhando muito e sendo muito para tudo, o meu cérebro ele fica muito agitado, fica muito acelerado. Então eu preciso descompensar ele. É obrigatório isso na minha vida. Eu tenho a obrigatoriedade de descompensar o meu cérebro. Então eu descompenso ele fazendo coisas fora da minha rotina, de estudo, de trabalho, de networks, coisas bem tranquilas mesmo, para eu trazer essa descompensação para mim. Outra coisa também que eu faço, se eu noto que eu acordo já ansiosa, coisa que não é comum, eu tomo maracujina. Aí eu tomo esse maracujina aqui, um comprimidinho de 500 gramas. Mas é muito difícil de acontecer. Mas quando acontece, esse sistema é muito eficaz. Por quê? Porque eu não quero tomar remédio. Não é nem que eu não queira também, de fato. É porque o meu organismo ele não aceita remédios controlados, que são remédios que você tem que tomar por muitos dias e semanas e meses. Então ele não aceita. O máximo que o meu organismo aceita de medicamentos diários seria aí 9 dias, 8 dias no máximo. Então, passou disso, ele já começa a reclamar. Porque eu tenho o meu estômago, ele é sensível, tá? Então eu não posso, por exemplo, eu consigo tomar remédio para dor de cabeça, que é uma vez só, um dia só, não tem problema. Uma amoxicilina, que são 7 dias. Mas se for muito tempo, nossa, acaba com o meu estômago, então eu prefiro não tomar. E eu já tomei fluoxetina por um mês no passado e tomei citralina por um mês também no passado, mas já tem muitos anos mesmo. E foi até troca de remédio para ver se o meu estômago ele conseguia lidar e infelizmente não. E eu também não gostei muito, por quê? Porque eu não vou passar essas informações aqui porque eu acho desagradável, gente. Porque eu acho que se você precisa se medicar, você tem que se medicar. É que eu fiz as tentativas de controlar a minha ansiedade por conta própria e eu senti eficácia. Se eu não tivesse sentido eficácia, se eu não tivesse parado para me conhecer, eu tomaria o remédio. Hoje eu não preciso, me entendo super e consigo lidar com a minha ansiedade, tá bom? Então são hacks mentais que eu fui aprendendo e eu fui lidando. Coisas mal resolvidas me gera ansiedade, gente. Eu tenho a necessidade de resolver as coisas. Eu não posso deixar aquilo parado na minha vida. Por exemplo, se eu brigo com algum irmão meu, com algum parente meu, eu tenho que sentar com aquela pessoa e resolver aquilo. Eu não consigo seguir a minha vida se eu não sentar e resolver aquilo com aquela pessoa. É com todo mundo? É com qualquer um? Não. Só com quem eu tenho um apreço de fato. Eu tenho que sentar e resolver. Eu não consigo seguir a vida assim porque aquilo vai ficar voltando pra mim sem eu querer, sabe, de forma pensamentos intrusivos, vai ficar voltando toda hora e isso me deixa nervosa, porque às vezes eu tô fazendo uma coisa super importante e aquele pensamento vem na minha cabeça. Então eu gosto de ter a minha vida reta, tranquila, sem pendências. Também, vidas com pendências me gera ansiedade. Eu não consigo. Eu tenho que ter a minha vida completamente organizada, entende? Eu não gosto daquela vida momentânea. A minha vida, ela não é momentânea. A minha vida, ela é pensada, sabe? Erika, mas não parece porque você tem poucas coisas construídas. Porque elas vão vindo de uma vez. Eu vou explicar isso aqui até, por isso que eu falo da ansiedade, gente. Por exemplo, eu trabalho na área jurídica há 10 anos. Eu demorei 10 anos para fazer várias coisas que vocês estão vendo, quem for no meu perfil pessoal, vê que eu tô fazendo agora. Por quê? Porque eu queria me moldar, eu queria saber exatamente o mundo que eu estava pisando, eu queria aprender sobre empreendedorismo antes, eu queria saber sobre a minha área antes, eu queria entender como os advogados lidam entre eles antes, eu queria estudar muita coisa antes. Por quê? Porque se eu me formasse e já engatilhasse como advogada, coisa que eu nunca quis ser advogada para prestar serviço para os outros, a não ser para mim mesma, isso me traria muita ansiedade. Porque eu não iria aceitar ficar trabalhando muito para receber pouco, entende?
Então, na hora que eu entrar no jogo, eu já vou entrar no jogo direto, sabendo o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E isso me tira do poço de ansiedade. Então, eu não gosto de surpresas. Eu não sou uma pessoa que gosta de surpresas. Eu gosto de saber exatamente como as coisas vão acontecer, pra não me gerar ansiedade. É isso. Ai, Erika, mas assim é um jeito de pessoa muito difícil de lidar. Infelizmente eu sou assim. Eu prefiro assumir as minhas incapacidades para certas coisas, as minhas capacidades para outras, o que eu tolero, o que eu não tolero, do que eu ficar confrontando e esses confrontos diários bater na minha saúde, entende? Eu prefiro falar um não para uma pessoa do que falar um sim e esse sim me machucar por dentro. Então eu prefiro seguir com a minha vida dessa forma. Então, gente, sobre os hacks mentais foram isso. Se você é uma pessoa que tem ansiedade, eu te indico esses hacks. Tenta deixar o seu sono regulado, tenta deixar os seus horários regulados, não se atrase se isso te prejudica. Tente evitar pessoas e conversas e situações que você sabe que vai te gerar gatilho. Não é pra não conversar com ninguém, porque não. Mas se a pessoa vier quais tipos de assunto, você já corta. Tente evitar. Tenta se conhecer a ponto de você saber quando você tiver que tomar um maracujina ali que você acordou um dia um pouco mais ansioso. Naturalmente, mas não sei, porque a ansiedade também faz parte da nossa vida, gente. Não queira eliminar a ansiedade da sua vida, isso é impossível. Ela é um mecanismo do nosso corpo para muitas situações. O problema dela é quando ela tá descompensada, se ela tá aflorada, entende? Ela não pode estar nem muito acima nem muito abaixo, ela precisa estar na normalidade. E hoje ela é normal. Mas é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Deixa eu deixar outra questão aqui. Eu não tenho nada contra remédio. Se você precisa tomar remédio para controlar sua ansiedade, controlar sua depressão, controlar um TDAH, controlar um déficit, qualquer coisa, tome. Vá pelo seu médico. O que eu fiz foi, antes de tomar o remédio, ver coisas naturais. Eu arrumar a minha rotina, me conhecer e fazer esporte. Ou sair, não preciso nem fazer esporte, mas só de eu caminhar daqui até um lago que tem, uma represa que tem próximo aqui da minha casa, já me alivia o estresse. Então são coisas básicas do meu dia que eu aprendi a gerenciar, que isso me trouxe alívio mental e me causa ansiedade, tá bom? Então é isso, vamos ser prudentes referente a essas questões, tá? O vídeo foi esse. Próximo. Tchau!